Para promover a teologia no futuro, não se pode simplesmente repetir abstratamente fórmulas e esquemas do passado. Com essas palavras da Carta Apostólica do Papa Francisco, iniciamos o vídeo de hoje. O Papa Francisco publicou uma carta apostólica em 1º de novembro de 2023, reformando os estatutos da Pontifícia Academia de Teologia. Os novos estatutos visam tornar a academia mais contextual e dialogante, atendendo às necessidades da Igreja e do mundo contemporâneos. Antes, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos do canal. E agora, vamos escutar a narração da Carta Apostólica, publicada pelo Vaticano, e assinada pelo Papa Francisco. Para promover a teologia no futuro, não se pode simplesmente repetir abstratamente fórmulas e esquemas do passado. Chamada a interpretar profeticamente o presente e a vislumbrar novos caminhos para o futuro, à luz da revelação, a teologia deve enfrentar as profundas transformações culturais, ciente de que o que estamos vivendo não é apenas uma era de mudanças, mas uma mudança de era. A Pontifícia Academia de Teologia, fundada no início do século XVIII sob os auspícios de Clemente XI, meu predecessor, e instituída canonicamente por ele com a bula O Inscrutabilio em 23 de abril de 1718, ao longo de sua existência secular sempre encarnou a necessidade de colocar a teologia a serviço da Igreja e do mundo, modificando, quando necessário, sua estrutura e ampliando seus objetivos. Inicialmente, foi um local de formação teológica para o clero em um contexto em que outras instituições eram deficientes e inadequadas para esse fim, e depois se tornou um grupo de estudiosos encarregados de investigar e aprofundar temas teológicos de relevância especial. A atualização dos estatutos, promovida por meus predecessores, marcou e impulsionou esse processo, como os estatutos aprovados por Gregório XVI em 26 de agosto de 1838 e os aprovados por São João Paulo II com a Carta Apostólica O Inter Monera Academiarum em 28 de janeiro de 1999. Após quase 5 décadas, chegou o momento de revisar essas normas para torná-las mais adequadas à missão que nosso tempo exige da teologia. Para uma igreja sinodal, missionária e ou em saída, a teologia deve estar à altura. Como escrevi na carta ao grande chanceler da Universidade Católica da Argentina, dirigindo-me aos professores e estudantes de teologia, e não se contentem com uma teologia de gabinete. O local de reflexão de vocês deve ser as fronteiras. Até mesmo os bons teólogos, como os bons pastores, têm o cheiro do povo e das ruas, e com sua reflexão, derramam óleo e vinho nas feridas das pessoas. A abertura ao mundo, ao ser humano em sua situação existencial concreta, com seus problemas, feridas, desafios e potenciais, não pode ser apenas uma atitude ou tática, adaptando conteúdos cristalizados a novas situações, mas deve instigar a teologia a repensar epistemologicamente e metodologicamente, como indicado no preâmbulo da Constituição Apostólica O Veritatis Gaudium. Portanto, a reflexão teológica é chamada a uma transformação,
há uma mudança de paradigma, há uma corajosa revolução cultural o que a leva a ser uma teologia fundamentalmente contextual, capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições em que as pessoas vivem diariamente, em diferentes contextos geográficos, sociais e culturais, tendo a encarnação do Verbo Eterno como seu arquétipo, sua entrada na cultura, na visão de mundo, na tradição religiosa de um povo. A partir daí, a teologia deve se desenvolver em uma cultura de diálogo e encontro entre diferentes tradições e conhecimentos, entre diferentes confissões cristãs e religiões, enfrentando-se abertamente com todos, crentes e não crentes. A necessidade de diálogo é inerente à natureza humana e à criação como um todo, e é uma tarefa peculiar da teologia descobrir a impressão trinitária que torna o cosmos em que vivemos uma trama de relações em que é próprio de cada ser vivo tender para outra coisa. Essa dimensão relacional caracteriza e define, do ponto de vista epistêmico, o estatuto da teologia, que é instado a não se fechar em si mesma, o que leva ao isolamento e à irrelevância, mas a se ver como parte de uma trama de relações, em primeiro lugar com outras disciplinas e conhecimentos. É a abordagem da transdisciplinaridade, ou seja, uma interdisciplinaridade no sentido mais amplo, diferenciada da multidisciplinaridade, que é uma interdisciplinaridade no sentido mais fraco. Esta última promove certamente uma melhor compreensão do objeto de estudo, considerando-o sob várias perspectivas, que, no entanto, permanecem complementares e separadas. A transdisciplinaridade, por sua vez, deve ser pensada como a colocação e fermentação de todo o conhecimento dentro do espaço de luz e vida oferecido pela sabedoria que emana da revelação de Deus. Daí a árdua tarefa da teologia de ser capaz de usar novas categorias elaboradas por outros campos de conhecimento para penetrar e comunicar as verdades da fé e transmitir o ensinamento de Jesus nas linguagens contemporâneas, com originalidade e consciência crítica. O diálogo com outros campos do conhecimento pressupõe, evidentemente, o diálogo dentro da comunidade eclesial e a consciência da dimensão essencial e sinodal do fazer teologia. O teólogo deve pessoalmente viver a fraternidade e a comunhão, a serviço da evangelização e para chegar ao coração de todos. Como disse aos teólogos no discurso aos membros da Comissão Teológica Internacional em 24 de novembro de 2022. A sinodalidade da Igreja, portanto, exige que os teólogos façam teologia de forma sinodal, promovendo entre eles a capacidade de ouvir, dialogar, discernir e integrar a multiplicidade e a variedade de contribuições e abordagens. Portanto, é importante que existam lugares, até mesmo institucionais, nos quais a colegialidade e a fraternidade teológica possam ser vividas e experimentadas. Por fim, a necessária atenção ao estatuto científico da teologia não deve obscurecer sua dimensão de sabedoria, como já afirmado claramente por São Tomás de Aquino. Portanto, o beato Antônio Rosmini considerava a teologia uma expressão sublime de caridade intelectual, enquanto pedia que a razão crítica de todos os campos do conhecimento se orientasse para a ideia de sabedoria. Agora, a ideia de sabedoria une internamente a verdade e a caridade,
de modo que é impossível conhecer a verdade sem praticar a caridade. Porque uma está na outra e nenhuma das duas se encontra fora da outra. Portanto, quem possui essa verdade possui com ela a caridade que a cumpre, e quem possui essa caridade possui a verdade cumprida. A razão científica deve ampliar seus horizontes em direção à sabedoria, para não se desumanizar e empobrecer. Por meio disso, a teologia pode contribuir para o atual debate sobre o repensar o pensamento, mostrando-se como um verdadeiro conhecimento crítico, não abstrato e ideológico, mas espiritual, desenvolvido com adoração e oração. Um conhecimento transcendente, ao mesmo tempo, atento à voz dos povos, portanto uma teologia popular, misericordiosamente voltada para as feridas abertas da humanidade e da criação e nos meandros da história humana, na qual profetiza a esperança de um cumprimento final. Isso representa o celo pastoral que a teologia como um todo, e não apenas em sua área específica, deve adotar. Sem opor teoria e prática, a reflexão teológica é instada a se desenvolver com um método indutivo, que parte de diferentes contextos e situações concretas em que as pessoas estão inseridas, permitindo-se ser seriamente interrogada pela realidade, a fim de se tornar um discernimento dos sinais dos tempos ou no anúncio do evento salvífico do Deus Ágape, comunicado em Jesus Cristo. Portanto, é necessário priorizar o conhecimento do senso comum das pessoas, que de fato é um lugar teológico onde existem muitas imagens de Deus, muitas vezes não correspondentes ao rosto cristão de Deus, que é amor único e eterno. A teologia está a serviço da evangelização da Igreja e da transmissão da fé, para que a fé se torne cultura, ou seja, um ethos sábio do povo de Deus, uma proposta de beleza humana e humanizadora para todos. Diante dessa missão renovada da teologia, a Pontifícia Academia de Teologia é chamada a desenvolver, com constante atenção à cientificidade da reflexão teológica, o diálogo transdisciplinar com outros campos de conhecimento, científicos, filosóficos, humanísticos e artísticos, com crentes e não crentes, com homens e mulheres de diferentes confissões cristãs e diferentes religiões. Isso pode ser alcançado criando uma comunidade acadêmica de partilha de fé e estudo, que estabeleça uma rede de relações com outras instituições de ensino, educacionais e culturais, e que saiba penetrar, com originalidade e imaginação, nos espaços onde o conhecimento é elaborado, nas profissões e nas comunidades cristãs. Graças aos novos estatutos, a Pontifícia Academia de Teologia poderá mais facilmente buscar os objetivos exigidos pelo presente. Acolhendo favoravelmente os votos que me foram dirigidos para aprovar essas novas normas, e concordando com eles, desejo que esta excelente instituição de estudos cresça em qualidade e, por meio desta carta apostólica, aprovo e confiro a força da aprovação apostólica aos estatutos da Pontifícia Academia de Teologia, que foram legitimamente elaborados e revisados novamente, em caráter perpétuo. Tudo o que foi decretado nesta carta apostólica, dada de Roma, na Basílica de São Pedro, no dia 1º de novembro de 2023, solenidade de todos os santos, no 11º ano de meu pontificado. Francisco. E como podemos ver pela carta,
O Papa Francisco afirma que a teologia deve ser capaz de ler e interpretar o Evangelho nas condições em que as pessoas vivem diariamente, em diferentes contextos geográficos, sociais e culturais. A teologia também deve se desenvolver em uma cultura de diálogo e encontro, entre diferentes tradições e conhecimentos, entre diferentes confissões cristãs e religiões. Para cumprir esses objetivos, a Pontifícia Academia de Teologia deve desenvolver o diálogo transdisciplinar com outros campos de conhecimento, científicos, filosóficos, humanísticos e artísticos. A Academia também deve estabelecer uma rede de relações com outras instituições de ensino, educacionais e culturais. Os novos estatutos da Pontifícia Academia de Teologia representam uma importante mudança na direção da teologia católica. A reforma visa tornar a teologia mais relevante para a vida das pessoas e para o mundo contemporâneo, ao que parece. O que você achou da carta? Deixe seu comentário. Agora, te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixar seu like. E se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente.